Vamos para esse alerta, então, que fala sobre a dupla Grenal e sobre a parte financeira e também o quanto isso pode influenciar na competitividade. Roda aí. O Léo tem uma preocupação que não é recente e a qual eu me aliei, embora não obrigatoriamente em relação à SAF, a menos que ela me convença, mas a preocupação do Léo é pertinentíssima. Ou bem, Grêmio Internacional encontram caminhos para competir com o mercado do centro do país a ponto de ser campeão de alguma coisa, ou nós corremos o risco de virar uma grande Ponte Preta. Tira enchente, sem enchente, nós somos segunda página hoje. É, sim. Ó o alerta. E se tu pegar a primeira página, tu ali as SAFs. Como não estar tão atrás assim desses clubes mais do centro do país em termos financeiros e, consequentemente, competitivos? Essa é uma discussão, primeiro, tá? Ela não começou com a SAF. Tá? Essa é uma discussão que tem... na década de 60, o investimento aqui era muito menor do que era no Rio São Paulo e eles dominavam. Na década de 70... com a força das categorias de base, o Inter conseguiu montar uma estrutura, ganhou campeonatos nacionais, o Grêmio seguiu um caminho de muito bom trabalho na década de 80, depois veio a década de 90 da mesma maneira o Grêmio, depois veio a década dos primeiros anos 2006, 2007, que o Inter conquistou títulos também apostando em categoria de base, mas o investimento sempre foi menor. O investimento dos grandes do centro do país sempre foi maior. Década de 90, que é a que eu vivi muito bem, tinha Palmeiras Parmalat, por exemplo. Sim, que talvez, Vaguinha... E o Grêmio fez enfrentamentos contra o Palmeiras Parmalat. Talvez, Vaguinha, aquele episódio do futebol brasileiro, e eu não estou falando tanto em número de dinheiro, porque o dinheiro mudou de lá para cá. Agora, nenhum time na história do futebol brasileiro teve... aquela facilidade para contratar os melhores jogadores brasileiros. O time do Palmeiras tinha Cafu e Roberto Carlos. Tá louco. Tinha Rivaldo, tinha Edmundo. Tinha Zinho. Tinha Zinho. Tinha todos os grandes jogadores ali de seleção brasileira. Não é o jogador que não deu certo na Europa, o jogador da seleção uruguaia. Não. Ali talvez tenha sido, eu não me lembro, Vaguinho, sinceramente, de ter eu estou falando de capacidade de investimento, né? Mas a realidade hoje ela é um pouco diferente. Tá? Não sei se o Munari concorda, mas hoje mais times. Isso, essa é a diferença. Mais times possuem maiores investimentos. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, o Bahia, que tem uma SAF, que tem um clube por trás. Não é um clube, né? Que é o Grupo City, na verdade, né? Que está por trás. Tu tem investidores fortes no Atlético Mineiro, também. Hoje no Cruzeiro também. No Cruzeiro também. Então, que antes estava falido. São mais times com mais investimentos. Eu acho que, no mínimo, a discussão dentro dos conselhos deliberativos de Grêmio e Inter deveria acontecer. Esse ponto aí. Tem mais times com dinheiro no meio do caminho. Então a gente olha, o Flamengo é o mais rico. Só que tem muitos times entre Grêmio e Inter e o Flamengo. O Flamengo hoje não é o mais rico, né? A entrevista, que inclusive curiosíssima entrevista do presidente do Flamengo depois da goleada para o Botafogo, é uma das coisas mais surreais, né? Não vi. Não, ele é perguntado o impacto do 4-1 do Botafogo. O Botafogo passou por cima do Flamengo no final de semana e ele disse... em tempos de SAF e sem um fair play no futebol. Que o Flamengo... Justificando a derrota, o investimento. O Flamengo toda a vida viveu esnobando a sua capacidade de investimento com relação a outros clubes. E agora tá brabo e pedindo fair play financeiro. Não, mas quase surreal. É que o fair play é gastar dentro do que arrecada. Nesse ponto, esse Flamengo atual, ele tá. A questão é, o Botafogo, tu falou sobre o futebol dar prejuízo, o Botafogo não gera esse lucro que tá gastando, não gera nenhum deles. O Botafogo tem um dono, mas a questão de SAF para Grêmio e Inter, para mim assim, negociar, vai ter que ter, né? Porque tem muito mais time no meio do caminho, entre os principais, entre os ricos e aqui, e tem uma questão administrativa também, que eu vejo, agora tá mais escancarado no Inter, mas no Grêmio também. Esse modelo associativo de ter dirigente... Qual modelo, Munari, tu acha que é o melhor? O modelo tem que ser empresarial, gente. Empresarial... Empresário, não tem mais que ficar... É difícil depender de uma eleição. 48, 52, entrega tudo pros caras. Eu acho que o Conselho Deliberativo tem que cuidar de piscina. Sabe? É isso aí. Para mim, o caminho é esse. O caminho é esse. Tudo bem, mas é uma discussão.
Conselho Deliberativo do Itaquí Tá, então vamos fazer o seguinte, a gente tem duas opções. Ou a gente segue nesse tema mais um pouco, por mais 3 minutos, ou a gente fala sobre aquela teoria de que o calendário tá muito apertado e a gente analisa quem mais jogou em 2024. Não, eu prefiro esse tema aqui. Seguir nesse tema? O calendário então não adianta abre um a gente novo discutir. fio, a gente O vai falar calendário um a gente pouquinho mais. bate no calendário outro dia, então. Beleza, então a gente fala do muda calendário nada. outro Essa dia. Vamos coisa- pra mais um fio e vamos seguir falando, então, dessa questão Eu de acho- SAF ou não SAF. Eu acho que é importante a gente primeiro sempre criar uma explicação do que é SAF. Vai lá, explica pra gente. SAF Sociedade Anônima do no Futebol. futebol, tá? O que é? São modelos de negócio de entrada de receita de fora, tu vendendo participações, só que ninguém discute se o futebol é ou não algo lucrativo no Brasil. Eu bato nessa tecla. Futebol, o modelo de negócio do futebol brasileiro é deficitário. Por que que alguém vai entrar aqui, produzir dinheiro aqui e ficar aqui se esse negócio não dá certo? O City. Todo mundo, o City é um modelo. Mentira! O City, o Clube City, ele é bancado pelo petróleo. É verdade. Pelo petróleo. Não tem nada a ver com futebol. Aí os caras montam aqui um negócio. O Botafogo é um dos clubes mais devedores do Brasil. Só em impostos federais. É contra a SAF, pelo jeito. Não é contra a SAF. Eu só acho que estão maquiando um negócio que não toca no centro. Que é o seguinte: pergunta se o Cruzeiro pagou as contas do que ele criou na dívida histórica dele. O Cruzeiro está contratando um jogador atrás do outro. O Cruzeiro tem 1 bi de dívida. O Botafogo tem 1 bi de dívida. O Botafogo comprou um clube, comprou um jogador por 16 milhões de Não euros. existe um acordo com quem está entrando para começar a quitar essa dívida? Não, é essa que é a relação. Nessa relação aqui, tu separa os clubes. O clube social fica com as dívidas. E o clube futebol. E o clube de futebol zera. Tá, Mas aí mas não quem é, tá. é por isso que eu digo, Kelly, esse é um debate que ele precisa começar imediatamente para a gente encontrar essas respostas. Não, que negócio é esse? Que negócio é esse? O cara entra no modelo de parceria e fica com o futebol, começa a gerir do zero um negócio e o que ficou para trás fica com o conselho deliberativo, fica com o clube associativo. Aí não serve, né, assume Monari? o futebol. Tá, mas o que tu quer resultado a ver? O futebol, né? O que te Não é importa resultado, no futebol? Monari. O futebol é que gerou a dívida. A gente precisa, e aí é país, não é nem... Vamos encarar com seriedade. Botafogo, por exemplo. Vê se entra aí nas tuas anotações e vê se o Botafogo não tem dívida. Mas não é isso. Mas olha... Tá, mas aí o que tá aí? O Botafogo Olha, hoje é o melhor por time do país. Isso, olha Com aí. dívida. Eu só quero saber se pagou. Daqui a pouco o seu John Textor diz o seguinte: não, já fiquei aqui, agora tô ficando velho, larguei. Tá. Essa dívida volta. Aí todo mundo diz assim: Botafogo é um clube devedor. Aí o Botafogo volta pra onde ele tava. O último Brasileirão do Botafogo sem SAF, 2020, o Botafogo foi rebaixado como lanterna. Hoje o Botafogo tem um dos... Mas Foi não é sem SAF, cara. O Bo- Esquece SAF. Não, esse era o que SAF Botafogo. Parece que a SAF é um ente. Tá, cara. é que tem que saber de onde é que tu saiu pra onde tu está. Sim. O Botafogo foi rebaixado como o pior time do Brasil, 20º colocado no campeonato. Hoje, com a SAF, tá disputando lá em cima. Tu pode chegar, daqui a 10 anos o Textor vai embora e o Botafogo volta pra realidade que ele tava. Ele viveu 10 anos bem, digamos assim. Qual era a realidade que o Botafogo, com as dívidas que tinha, em algum momento ia ficar 10 anos bem? Nunca na história o Botafogo teve 10 anos bem. E a gente pode chegar à conclusão que daqui a 10 anos vai ser ruim pra todo mundo que virou SAF, tá? Todo mundo quebrou. Cruzeiro quebrou, Bahia quebrou, Botafogo quebrou e Grêmio e Inter não quebraram porque passaram 10 anos, não viraram SAF. Só que nós estamos dispostos, então, a ficar 10 anos sendo coadjuvante, sendo clube de segunda parte da tabela. Aí beleza, vamos assinar isso, ó. Esse negócio lá na frente vai ser ruim. Mas nós vamos ficar aqui, ó, 10 anos brigando pra não cair no Brasileiro. Vamos fechar isso aqui? 10 anos mal pra lá na frente dar certo? Se isso aqui não funcionar? Será que o torcedor aceita isso? O Inter já tá a 13 sem títulos? É uma Ou de isenção questão. associativa. O que a galera tá comentando sobre esse assunto aqui no nosso chat? O Volmir Praste Júnior. Estes clubes SAF irão quebrar no médio prazo. O João Alberto Vieira, investimento para vender depois é um negócio. E o Ramon Vieira diz que não é verdade CCD, o City já se banca e dá lucro. O Gabriel Souza diz que o Textor tá pagando suas dívidas.
Então, assim, a galera também tem suas opiniões em relação a esse assunto. Alguns acham que a SAF é o caminho, outros acham que não é um bom caminho. Eu acho até A galera se divide nesse até debate. em cima das respostas. Aqui a gente está fazendo uma análise bem superficial, com tempo reduzido, é preciso dizer isso. Gostaria eu de poder conversar e discutir isso. O que eu quero conceitualmente, e eu estou falando só conceitualmente, até para não passar que eu estou falando um assunto raso sem conhecimento, não. É que aqui a gente tem um tempo curto para discutir. O que eu quero deixar bem claro nessa conversa é que, primeiro, SAF é um modelo, uma lei que se criou que tem N formas de fazer. N formas, desde SAF da base, tem uma N formas. O que eu bato na tecla é que o modelo jurídico do futebol brasileiro, a forma como a lei preserva direitos de algumas partes e desfaz direitos de outras, ela permite que eu diga com certeza que o futebol é deficitário no Brasil. Se não mudarem essa lógica, as SAFs, ou quem quer que seja, entra e não vai ganhar dinheiro. E se ganhar dinheiro, vai ser porque deixou de cuidar de outras partes. E é isso que eu condeno. Só isso. Muito bem, vamos fazer um segue a SAF um dia, porque tomamos uma corneta de que foi pouco tempo para o debate. 6 minutos, um pouquinho mais, uns 8 por aqui. Não é corneta, Fica a desculpa, dica. mas não foi corneta. Você Não foi corneta, é para. porque é um assunto Eu complexo. sei, é complexo, exige tempo e a gente pode voltar a trazer outros dias e dar, inclusive, mais tempo a esse assunto por aqui. Inclusive, trazer falas de especialistas, quem sabe? Fica a dica aí, produção.